Uma vez, conversando com um assessor de uma secretaria de turismo e desenvolvimento aqui do Ceará, é, na nossa conversa muito interessante, muito inteligente sobre perspectivas para a conservação do peixe-boi marinho, né? Que é um mamífero que ainda existe aqui no litoral do Nordeste, que o Ceará tem um trabalho muito bonito com relação à conservação, mas naquela época, 20 anos atrás, 25 anos atrás, que ainda se estava desenhando as políticas ambientais do Estado, e eu não sei se elas estão sendo cumpridas ou se o caminho está indo corretamente, mas ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou, cara, o desenvolvimento vai vir. E 25 anos, 30 anos depois, o desenvolvimento por cima das áreas verdes chegou? Essa é uma discussão que a gente deve estar sempre fazendo, né? Principalmente quando a gente pula de uma geração para outra, né? Quando você já tem que dar uma explicação para os seus filhos de 20 e poucos anos, né? O que ele vai fazer em termos de trabalhos, questões de segurança, perspectivas. Então, é uma realidade que você, é um legado que você deixou. E se você tem uma criança mais novinha ainda, né, com 10 anos, digamos assim, 12 anos, que né, ainda é uma criança, então que mundo ela vai estar recebendo? E se você está com um bebezinho na barriga, né, então essa questão do desenvolvimento, né, do progresso por cima da questão ambiental e da questão social, gera coisas que você já não sabe realmente o que dizer, né? Realmente preocupante. Mas a proposta que eu fiz aqui foi trazer esse plano de desenvolvimento sustentável da cidade de Nova York. E a gente vai estar aí avaliando o plano, mas com um olhar aqui para Ubajara. A brincadeira vai ser essa, né? O exercício que a gente vai fazer. Tá? Para mostrar que mesmo uma coisa acontecendo no mundo lá, world class, na cidade mais fantástica em vários aspectos, pode acontecer em escala menor aqui em Ubajara, tá? Então, o primeiro tópico deles lá é sobre casas, habitação e bairros. Então, é essa reflexão que a gente pode ter hoje aqui em Ubajara, por exemplo, com relação ao crescimento da cidade, à expansão da cidade, né? Novas casas, pessoas vão crescendo, aí tem a questão do esgoto, tem a questão do material de construção nas calçadas para construir essas casas, né? O que quebra vai para onde. Isso se mistura com recolhimento de lixo e aí sem saneamento básico, esgoto no meio da rua, invasão nas áreas verdes, né? Que nós somos uma cidade dentro de uma área muito verde, muito preservada ainda, então impacta com sujeira, com coisa. E somos nós, né? É a nossa civilização, é a nossa cidade, é o nosso entendimento de como é que a gente vai resolver isso. Infelizmente, nós não tivemos uma educação mais legal nos últimos 30 anos para que a gente já tivesse resolvido essas questões que só existem em países como o nosso, porque se você vai num país desenvolvido, você não tem nada mais disso, já está tudo resolvido. Então, o que foi que eles fizeram lá, né? Eles falam aqui que juntos nós podemos. Essa questão de juntos nós podemos é uma coisa muito interessante dos americanos, que eles têm um senso de união, é muito interessante, eles se unem em função de uma coisa. Eu acho que ainda tem um amor à pátria muito forte. Então eles estão sugerindo criar capacidade para novas casas, né? Então o que seria essa capacidade? Seria identificar quais são as áreas apropriadas para você fazer um conjunto habitacional, né? Lá a gente observa muito isso lá, que você está aqui procurando um local na cidade para alugar, e você fica vendo no mapa, então tem uns condomínios, uns bairros afastados assim, e quando você vai ver lá, existe todo um padrão de calçada, de acessos, houve um planejamento, e quem for se construir lá, deveria construir de acordo com esse planejamento e não da forma que o cara quiser, que ainda é uma característica muito aqui. Então, essas novas casas vão vir para Ubajara e a gente precisa entender como nós podemos fazer com que essas casas sejam casas mais legais, né? Para a cidade e para as pessoas. Financiar e facilitar novas casas, então isso tem a ver com o incentivo do governo para que essas novas casas possam ser construídas e com facilidade, e encorajar bairros sustentáveis. Por quê? Essa questão eu acho muito interessante aqui, você tendo aqui o Ubajara como exemplo, né?
Em Nova York, eles tinham uma área que era um antigo porto, uma antiga base da Marinha Americana. Então era aquela coisa meio militar, sem graça e tal, e mesmo estando ali dentro de Nova York, né, que é uma ilha cercada por dois rios, mesmo estando dentro ali, da 30 milhões de habitantes, que é aquele lugar, ainda era uma coisa meio desabitada. Então a prefeitura, juntamente com o exército, né, a marinha e tudo mais, e a população, transformaram aquela base que não tinha mais sentido num grande parque, à beira do rio East River. E esse grande parque ele é integrado com todo um projeto de construção de casas, né, de áreas verdes, para que um idoso possa vir caminhando e curtir, criança em lugar para luz, enfim. E isso facilitando com que as pessoas que iam trabalhar em Nova York pudessem habitar lá. Então, bairros habitacionais agradáveis. E isso é perfeitamente possível aqui em Ubajara, por exemplo, porque nós temos muitas áreas para crescer para o carrasco adentro. Esse crescimento não precisa ser para as florestas, porque o que tem de belo aqui são as florestas, né? Então preservava as florestas como um patrimônio, obviamente dos proprietários, mas um patrimônio do lugar, né? Um patrimônio da região no planeta. Nós cuidamos das florestas e tal, e expandia a questão habitacional para esses bairros. Então, você não estaria indo morar numa favela, você estaria indo morar num bairro planejado. Cara, não é nada difícil e os caminhos estão aqui. E, bom, é importante que a gente tenha pessoas aqui dentro do município de Ubajara, mas na Ibiapaba como um todo. Eu sei que esse vídeo tem um alcance às vezes até maior, que pensem nisso. É legal, é algo que com certeza vai trazer um benefício para todo mundo. É isso.